Houve um período, e por que não dizer, no Velho Testamento, um período que Deus escolheu homens a dedo. No Velho Testamento, Ele chamava pelo nome e levantava para poder direcionar a nação de Israel. Levantou reis, sacerdotes, juízes, profetas. Sempre havia um homem que se comunicava com Deus para poder trazer da parte de Deus o que Deus queria para o povo dele. Aleluia. Deus sempre levantava um profeta que conseguia enxergar o futuro, e quando ele enxergava o futuro, ele entregava o que Deus ia fazer, o que Israel ia passar, o que ia se suceder, os momentos difíceis. E em todo momento era como um despertamento que o profeta trazia a visão. Mas quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vamos ver poucos profetas que conseguem olhar para trás. Digo que alguns poucos entre eles que conseguem ter uma visão do passado, porque a visão do profeta é a visão do futuro. Ele consegue ver o que Deus está preparando para a nossa vida. Aquilo que nós não temos a capacidade de entender ou de ver, ele consegue ver e decifrar e entregar para a gente o que Deus pretende para a nossa vida. O Salmo 119, verso 16, Davi declara assim: eu informe, não era nada ainda que eu já me conhecia, e todos os meus dias estavam escritos bem antes de acontecer, qualquer dia já estava escrito. Essa passagem é tão maravilhosa, que mostra a grandeza de Deus relacionada ao futuro do homem chamado Davi. O futuro que Deus levanta homens e diz: eu tenho a certeza absoluta que aqui nessa noite há mulheres e homens de Deus que já receberam uma promessa de Deus. Já houve algo que Deus falou com você, e você se agarrou a essa promessa. Você se agarrou a essa promessa que Deus fez. E olhando para a sua situação atual e para as possibilidades de acontecer o milagre, você diz: quase nada, mas é uma promessa que Deus te fez. O profeta sempre vê aquilo que a gente não consegue ver. Um dos poucos profetas que conseguiu enxergar o passado, o nome dele é Moisés. Parece que Moisés um dia, parece que Deus deu uma visão para ele tão maravilhosa que ele teve a capacidade de escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Olhando sobre os seus ombros, ele viu o nascimento de Adão, de Eva. Ele viu a criação se formando, e ele deu detalhes, foi dando detalhes na sua escrita de tudo o que ocorreu. Que profeta, que visão. Aleluia. Olhou para o passado e Deus falou: deixa eu te mostrar o passado. Mas foi escolhido por Deus para aquele momento, foi chamado por Deus para aquela grande oportunidade de trazer para mim e para você sobre o criacionismo. Ele nos mostra a criação de Deus. Deus escolheu a dedo Moisés, um homem que acabara de matar outro homem, e se refugiou no deserto. E no deserto Deus tratou com ele, e Deus levanta ele e permite ele arrancar o povo de Deus de dentro do Egito. São pessoas que Deus escolhe a dedo. Eu tenho a certeza absoluta que Deus escolheu pessoas a dedo aqui nesta noite. Deus trouxe pessoas aqui hoje para ouvir uma palavra dos céus, para que você entenda de que você, no meio de toda a sua família e de onde você mora, você foi escolhido por Deus para ser diferente e para fazer a diferença. Você foi escolhido para herdar os céus, foi escolhido para vir de contramão desta sociedade. Você foi escolhido para vir na contramão daquilo que as pessoas estão hoje dizendo que é o certo, e nós sabemos que não é o certo. Pois bem, quando nós olhamos no Novo Testamento, nós percebemos que Deus também faz as suas escolhas. O próprio Jesus faz as suas escolhas. Ele escolhe seus discípulos, e assim por diante nós vemos os seus discípulos dando fruto, escolhidos por Deus a dedo. Saulo a caminho de Damasco, Deus escolhe ele e fala assim: eu quero você, Saulo, e você é um vaso escolhido por mim. Só para a gente entender que parece que o critério mudou. O que antes era escolhido em pessoas com tanta capacidade, Saulo era aquele que perseguia o povo, e ele seria o elo forte da transição do judaísmo para o cristianismo. Precisava de um homem que tamanha sabedoria para poder dirigir o povo, e é ele que vai escrever suas cartas que exortam, que ensina, que dá liturgia ao culto,
que orienta o casal, que orienta o esposo, que orienta a esposa. É Ele com uma capacidade enorme que vai poder nos dar visão do que é a igreja, com o seu culto, com profecia, com falar em línguas. Deus escolheu Ele. Pois bem, olhando para esses dias atuais, talvez você sentado aí tenha pensado: qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Por que eu vim a esse mundo? E eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite, é porque você é um escolhido para Deus. Deus te escolheu para mudar a história da tua casa. Deus te escolheu para fazer a diferença onde você mora. E que por mais que você não consiga enxergar que você é especial para Deus, Deus pegou você e te colocou num lugar diferente de todos. E vou adiante. Não é um lugar muito bom, é um lugar de provação. Porque quem Deus ama, Ele prova. Quem Deus ama, Ele coloca a prova. Quem Deus ama, Ele coloca para poder ir para a peleja. Deus amava tanto Davi, que a primeira oportunidade que ele teve, Ele pegou Davi e jogou no vale para enfrentar um grande gigante, onde os olhos de Israel todos estavam observando, e dos arqui-inimigos de Israel, os filisteus também observavam. Deus, quando nos faz uma escolha, Ele nos permite passar pelo processo do crescimento e da maturidade. Aprender a lidar com as pessoas que estão dentro da igreja. Aprender a lidar com as pessoas que vão entrar à porta da igreja. E a entender que quem está sentado do teu lado precisa tanto de Deus quanto você. A maturidade que Deus nos dá, nós começamos a entender que o amor que nós precisamos é o amor de Jesus. Porque a igreja, quando olhamos para a pessoa que está sentada do nosso lado, são pessoas que vêm atravessando lutas, batalhas. São pessoas que foram arrancadas de um momento de escuridão. Porque essa geração é uma geração que está matando os servos e servas de Deus. Uma geração que está mudando, tentando mudar usos e costumes e tantas outras coisas. Uma geração que está tentando mexer com os alicerces da igreja. Pois bem, vivemos talvez num momento sombrio e escuro, mas quem não viveu? A folha em branco que separa o Velho Testamento para o Novo Testamento, uma folha em branco, representa 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou e não escolheu ninguém. Deus fez silêncio, e Israel viveu sob o jugo pesado das nações inimigas. E o livro de Mateus, quando começa os evangelhos, começa falando e nos mostrando que ali estava se iniciando algo que era um plano de Deus. A primeira grande batalha da Bíblia não foi com Jesus no deserto contra Satanás. A grande batalha da Bíblia foi no jardim do Éden, quando o homem cai. E a segunda grande batalha seria no Getsêmani, onde o Filho de Deus iria começar a mostrar para mim e para você que ele precisava derramar o sangue, verter o sangue na cruz do Calvário, para comprar a mim e comprar quem está sentado do teu lado. Você está aqui hoje porque você foi escolhido por Deus. Não abaixa a sua cabeça. Não é tempo de abaixar a cabeça. Não é tempo de dar passos atrás. Não é tempo de duvidar do que Deus quer fazer. Nesse exato momento que nós estamos aqui, você é privilegiado. Você foi tão escolhido por Deus, tem um privilégio. E se você me perguntar por que, eu vou te falar. Enquanto nós estamos aqui, há pessoas dando entrada nos hospitais. Enquanto nós estamos aqui, a sala vermelha de Getúlio Vargas está cheia. Enquanto nós estamos aqui, o Hospital de Bom Sucesso está cheio, temos uma pastora lá. Enquanto nós estamos aqui, os hospitais do Rio de Janeiro estão lotados de pessoas pedindo vida. E talvez você tenha entrado por essa porta querendo abrir mão desse dom maravilhoso que é viver. Deus quer que você viva e tenha vida em abundância. E ainda que esteja tudo difícil, todos nós vamos passar por momentos escuros da vida. Todos nós vamos aprender a lidar com os momentos escuros da vida.
Jesus atravessou um momento escuro da vida dele, aonde seus discípulos não estavam e não havia ninguém. João Batista, um homem, um grande profeta, atravessou um momento escuro da vida dele, quando ele estava por trás das grades, e no seu coração entrou uma dúvida. E então, na sua dúvida, ele pergunta aos seus discípulos, vai até Jesus e pergunta se ele é mesmo aquele que teria que estar aqui. Pergunta se ele é o Messias. E sabe qual foi a resposta dos discípulos de João Batista para João Batista? Jesus deu uma resposta a ele dizendo, volte, diga a João Batista que os paralíticos estão andando, os enfermos estão sendo curados e o povo está sendo alimentado. Está falando de um poder que vai acima das nossas faculdades mentais. Enquanto Roma colocava a mão pesada e não permitia as pessoas de se tratar, em as pessoas terem uma vida digna, o povo pagava muito tributos altos. E então vem Jesus pela Baixa Galileia curando pessoas, e as multidões de enfermos se formando, a multidão de pessoas se achegando, a multidão de pessoas se aproximando. Todos queriam chegar perto de Jesus, até quem não podia chegava. Aquela mulher do fluxo de sangue que estava Jesus caminhando ao lado de Jairo, ela jamais poderia tocar em Jesus, ela jamais poderia estar no meio de uma multidão, pois a lei dizia, por ela se tornar imunda devido à enfermidade que ela tinha, ela não podia se aproximar de Jesus. Ela tinha que vir pelo caminho gritando, imunda, imunda. Mesmo assim, ela vai romper com a multidão, e quando todos pensam que ela não vai tocar em Jesus e que Jesus vai se afastar, ela toca em Jesus, ainda que seja na borda dos vestidos de Jesus, nas orlas do vestido de Jesus. A Bíblia diz que na mesma hora a enfermidade estancou, a enfermidade parou, o fluxo de sangue se conteu, porque quem ela estava tocando não era em mim, ela não estava tocando em você, ela estava tocando naquele que te escolheu, que me escolheu. Então, querido, levanta essa mão, porque Deus manda te dizer que Ele te escolheu, e se Ele te escolheu, é porque você é um vitorioso em Cristo Jesus. Cadê a glória para Deus aqui nessa noite? Todos nós vivemos momentos difíceis. Não há sequer um profeta ou alguém que não tenha vivido um momento difícil. Pare e imagine comigo, quando Débora, no livro de Juízes, dá ordem a Baraque para ir de encontro ao rei dos cananeus. E quando dá a ordem, a Bíblia diz que aquele homem, cheio de suas insígnias, general, comandante, que vai comandar o exército de Israel, ele diz, eu não irei para a guerra, eu não irei para a peleja, se tu, Débora, não fores comigo. Seja sincero comigo. Débora sabia que havia muitos carros, e os carros dos inimigos de Israel faziam uma terra tremer quando eles começavam a se movimentar, e eram muitos. Pense comigo, aquela senhora que ficava debaixo de uma palmeira julgando Israel, ela agora vai sair debaixo da palmeira, porque ela é uma mulher de Deus. Ela vai sair do momento cômodo da vida dela. Deus está tirando ela do lugar onde Deus havia plantado ela para dizer, eu preciso de você não mais julgando, eu preciso de você agora pelejando. Para tudo há um tempo na nossa vida, tempos escuros, tempos negros, noites de tempestades, vai formar mulheres de oração e homens que fazem jejum e que fazem os céus se movimentar. Não, eu não sei. Será que eu estou falando com as pessoas que hoje Deus vai levantar aqui nessa noite, que serão aqueles que irão ir para o jejum, para a oração na madrugada? Cadê os que foram escolhidos e adoradores aqui nessa noite? Levanta a sua mão e dá glória para Deus. Eu tenho uma certeza que aquela senhora, beirando seus 80 para 90 anos, o seu coração estremeceu, suas pernas bambeou, e mesmo assim ela saiu debaixo da palmeira e começou a caminhar em direção ao vale onde haveria guerra. Começou a caminhar em direção ao vale, em direção aos inimigos de Israel. A Bíblia diz que Baraque foi para a guerra.
Mas Débora está saindo do seu momento cômodo. Deus está arrancando ela debaixo da palmeira. Eu quero profetizar sobre a vida de homens e mulheres de Deus, que você aguardou até hoje da maneira que pode. Eu te convido, vem pro vale, vem enfrentar esse adversário. Chega de deixar ele te bater e você tropeçar, cair no chão toda hora. Chega de apanhar. Chega de você sentir ele fechando portas na sua vida. Chega de você ter a visão que você está vendo que ele está te prejudicando, que ele está botando pedra para impedir a tua caminhada. Deus está convidando você. Sai debaixo da palmeira. Vem para o vale enfrentar os inimigos de Israel. Porque Deus é conosco. Cadê glória aqui nessa noite? Noites escuras, tempos de tempestade, vai formar homens e mulheres fortes, pastora Valéria. Tempos difíceis nos prepara para as grandes vitórias, nos prepara para o grande banquete. Não há uma guerra sequer em que eu e você, escolhido de Deus, não participe, que depois Deus não coloque um banquete. Eu não sei em que nível está a sua batalha e a sua guerra. Eu não sei em que nível está hoje a sua vida, a batalha que você está atravessando. Mas eu sei que Deus preparou uma mesa para ti. Aleluia! Eu sei que Deus preparou uma mesa maravilhosa para você. No final desse vale, tem uma mesa que o Senhor Deus preparou. E Ele vai te convidar, depois de sair do vale, sentar na mesa para cear com Ele. Eu profetizo que esta noite é noite de vitória sobre a nossa vida. Quem tem a glória de Deus treinar? Não importa a tempestade que você está passando, mantenha a sua cabeça erguida, mantenha-se de pé e firme, lute com todas as suas forças, busque meios, crie projetos, comece a visualizar o futuro como profeta que você é. Não veja somente o que está diante de você. Peça para Deus para te mostrar o propósito de Deus da sua vida. Pede para Deus que não seja seu propósito. Peça para Deus para você ser inserido dentro do propósito de Deus. Chegou o momento em que dias nublados e tempestades nós precisamos sobrepor. Nós precisamos enxergar que depois dos dias escuros vai nascer o sol da justiça. Nós precisamos enxergar que a luta não veio para matar a gente, a batalha não veio para acabar com a gente, esse deserto não veio para acabar comigo, para acabar com você. É provação dos céus. Quando você sair dessa provação, se prepara. Não há nada nessa terra que vai parar você. Não há nada nessa terra que vai parar você. Todos tiveram dias difíceis. Imagine você, Noé, 100 anos, preparando a arca que ia refugiar sua família, que iria resguardar sua família. O céu se abriu e Deus falou: prepara a arca. Ele nem sequer sabia do que se tratava, e Deus deu um projeto para ele, e ele começou a preparar 100 anos, trabalhando, dias difíceis. Encontre dentro da narrativa do texto, poucos versículos vai falar sobre a construção da arca, mas o quanto aquele homem suou a camisa, o quanto aquele homem lutou para ver aquele projeto. Por quê, pastor? Porque a família dele dependia daquele projeto. Ele lutou com todas as forças. Por quê, pastor? Porque tinha muita gente que dependia daquele projeto. Aquele projeto não era dele, era de Deus. Desceu do céu, foi colocado numa escrivaninha e Deus falou: faz. Tem muito crente sentado, acomodado numa cadeira, e deixou de realizar aquilo que Deus colocou na sua escrivaninha e falou: faz. Tem muito crente que está se deixando levar por vozes que nunca tiveram vozes, que nunca tiveram meios de fala, mas continua parando você. Está se deixando parar por vozes. Não permita as vozes dessa terra te parar. Não permita as pessoas fazer com que você pare por causa de algo que atinja o seu coração. O projeto que Deus te deu é maior do que as vozes dessa terra.
é maior do que as pessoas que estão tentando te parar. E ninguém pode parar aquilo que Deus coloca a mão. Deus colocou a mão sobre as nossas vidas. Quem crê, levanta a mão e dá glória para Deus. Vem pro vale como Débora veio. Lute com todas as suas forças. Imagine Débora no meio de toda uma guerra. Imagine Débora no meio dos guerreiros. Pense numa batalha medieval, os escudos sendo rompidos, espadas sendo quebradas. Tem uma mulher, uma senhora no meio, cheia da unção. Ninguém consegue chegar perto dela. Por quê? Porque ela está dentro do propósito. Deus chamou ela para a peleja. Deus incumbiu ela de ser a parte espiritual de uma grande guerra que havia desigualdade numérica, desigualdade de aparato de guerra, mas ela está lá, Leandro, no meio, e ninguém toca, ninguém consegue chegar perto. Já parou para pensar quantas vezes tentaram tocar em você? Meu Deus! Já parou para pensar quantas vezes tentaram arrancar o que você tem? Já parou para pensar quantas pessoas te invejam pelo que você pouco tem? Já reparou as vozes que criam eco para acabar com as nossas vidas? Já parou para pensar quantas vezes e não aconteceu nada? Você está sentado aí bonito, cabelo penteado, com essa roupa bonita, dando glória a Deus, pastor Silva, com a mão levantada, pastor Walter. Sabe por quê? Porque quando Deus te traz para o vale, você não vem sozinho para o vale. Quando Deus manda um homem escolhido, uma mulher escolhida para o vale, Deus manda Miquel com ele. Aí vem o varão que passeia ao teu redor, ele caminha do teu lado. Quando você dá um passo, o anjo do Senhor dá um passo com você. Você dá um passo para trás, o anjo do Senhor dá um passo atrás com você. Satanás não pode tocar aquilo que foi abençoado pelos céus. Você pensa na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. Por mais que as pessoas digam que você não é, Deus manda te dizer: você é escolhido e você é Deus celestial. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Noites difíceis, dias nublados, dias difíceis. Eu cheguei no hospital um dia desse, e eu cheguei no CTI, e quando eu ia entrar, estava realizando o procedimento, então não podia entrar, mas eu fiquei pelo lado de fora, já da enfermaria da paciente, e eu sentia em volta de mim um misto de sentimentos, de desespero, de medo, de angústia. Eu estava no CTI na hora da visita, e aquela cortina fechada, eu aguardando, e eu comecei a orar ao Senhor. Quando você entra num lugar como esse, você sente que ali não é dia, e que por mais que haja muitas luzes acesas, não é dia, é noite. Está todo mundo passando pelo vale da sombra da morte. Quem chega ao CTI não sabe se vai sair. Olha para o médico como se fosse pedindo, me ajuda. Eu falei isso, que eu já estive lá. E eu fiquei ali olhando para a cortina, e Deus falou comigo, eu comecei a orar. E eu comecei a orar. Mas você sente a pressão, você está entre o natural e o sobrenatural. Se abrirmos os nossos olhos espirituais em lugares como esse, nós vamos ver o anjo do Senhor, braços cruzados, espada na mão, olhando, aguardando para colher o que é do céu. Mas também iremos ver no mesmo local Satanás, aguardando para colher o que é dele. Perdemos tempo com coisas temporais, esquecemos das coisas eternas. É verdade, meu Deus. Perdemos com discussões banais, com brigas de família. Deixamos as pessoas que nós mais amamos de lado, e sabemos que talvez não encontremos ela na vida futura. É tempo de conserto, de alinhar. Não é tempo de você vir à frente para pedir o conserto, é tempo de você consertar onde você está. É tempo de você entrar em juízo com Deus e falar: Deus, eu vim até aqui com todas as minhas forças, eu não consigo mais. Faz algo. A esperança daquelas pessoas que estão dentro da enfermaria do CTI
É os médicos. Eles olham para os médicos e para as enfermeiras. Tudo que eles precisam, eles tocam uma campainha que rapidamente toca e chama a enfermeira. E se a coisa for pior, a enfermeira chama o médico. E se a coisa for pior, o médico vai chamar a equipe médica. Como é maravilhoso estar sentado aqui nessa noite. Aleluia. Em algum momento você sentado aí, você tocou a campainha. Em algum momento você sentado aí tocou a campainha. Não é a enfermeira que fez. O próprio Deus veio ali. Te deu um abraço e falou: calma teu coração, porque você é uma escolhida minha. O inimigo está espreita. E quando acabou o procedimento, que eles estavam tirando ela, que ela estava fazendo um procedimento numa cadeira, depois colocou ela na cama, ela não sabia que eu ia. Mas quando a cortina abriu, os olhos dela bateram com o meu, ela chorava. Os povos sentados no canto chorando, eles não tinham me visto. Choravam. Sabe por quê? Não era enfermeira, não era médico. Nós escolhidos somos o elo de ligação com Deus. Aonde você pisa, Deus pisa. Quando você chega, aquela sem esperança, Deus dá esperança. Eu não gosto de ir de terno, paletó preto em hospital. Eu vou bem paletó cinza, clarinho, blusa branca por dentro. Parece um médico, mas não é médico. É o escolhido de Deus. É a escolhida de Deus. Que quando você entra, o inimigo que estava ali pleiteando contra aquela vida, ele se afasta. Por quê, pastor? Porque o anjo do Senhor chegou com você. E ela começou a chorar. E ela chorava. E o esposo chorava. E eu sei o que é isso, que eu já passei por isso. Que você vê alguém que veio orar por você, que veio ungir você. E ela chorava, e ele chorava. E eu cheguei perto, eu comecei a orar por ela. E ela falou: a noite passada me deu um desespero tão grande. E eu briguei com os médicos, eu briguei com as enfermeiras. Eu falei que eu queria me matar e eu queria tirar minha vida. Que eu não queria mais viver. O Senhor, uma resposta de Deus para a minha vida. Eu falei assim: não, você não vai fazer mais isso. Deus já arrancou esse espírito maligno de desespero aqui. Porque Deus vai trazer esperança à sua vida. Eu ungi, orei, o esposo dela me abraçou. Fiquei ali conversando com ela, ministrando sobre a vida dela. Dias depois, ela saiu de alta. E hoje uma pessoa me ligou: pastor Daniel, a irmã voltou para o hospital. Eu falei assim: amém, eu vou novamente lá. Tem lugares que são noites, que por mais que as luzes estejam acesas, são noites na nossa vida. E talvez você tenha entrado aqui nessa transição dessa noite para o dia, e você talvez esteja jogando a toalha, querendo desistir. Não desista. Quanto mais aperta é porque está chegando próximo. Quanto mais a gente se sente, sabe, as coisas acontecendo difícil, é porque está chegando próximo de uma mudança da parte de Deus. Sempre foi assim. Nenhum homem, nenhum profeta sobre a face da terra não tenha passado por um momento de noite escura. Elias correu de Jezabel. Correu o maior profeta de Israel, que mexeu com os céus, fez os céus se secar, fez chuva cair. E no verso seguinte ele está correndo, fugindo de Jerusalém, correndo do rei Acabe de Jezabel. Entrou em suas faculdades mentais emboladas, ele entrou quase em colapso, e ele falou: Deus, tira a minha vida. E no meio de todo aquele embaraço, Deus vem sobre uma montanha com uma voz suave: Elias, sai da caverna. Aleluia. Talvez você tenha entrado num momento de colapso mental, de tanta coisa acontecendo. A cabeça não está conseguindo acertar. Sai da caverna. Deus quer te usar como já te usou. Aleluia. Por que você pega os seus talentos e está pegando e colocando na areia, afundando? Porque entrou aqui nessa igreja hoje para poder granjear com Deus, fazer troca com Deus. Não, você não veio aqui com uma lista hoje. Todo dia que eu pego o microfone, eu me cobro para pregar.
Eu saí de casa e falei para Adriana, eu não sei o que eu vou pregar, mas como é maravilhoso depender de Deus. Quando a gente começa a falar, o Espírito Santo de Deus começa a falar ao nosso favor. Aleluia! Quando a gente começa a falar, o Espírito Santo de Deus começa a falar. Porque Deus sabe da necessidade de homens e mulheres de Deus aqui nessa noite. Não posso chegar em casa e pegar um livro e preparar uma mensagem, trazer uma mensagem preparada, porque não posso. Eu tenho que pisar na igreja para o Espírito Santo de Deus falar comigo, para saber que alimento eu vou dar para você, que alimento eu vou dar para você, que alimento o céu vai dar para você, que alimento os céus vai preparar para cada um de nós, porque cada um de nós estamos passando um momento difícil, em um segmento difícil, em uma área difícil, tempestades, noites escuras, mas nada disso abala o teu Deus. Está sentado no trono de glória e majestade, levanta o céu, glorifica o nome dele, exalte ele, a glória, a ele o louvor. As noites escuras nos preparam para os momentos de bonança. Pense Abraão, quando saiu com seus 318 trabalhadores de sua casa para poderem ir em busca de Ló. Ele não tinha por que ir atrás de Ló, como muitos que estão aqui, que estão falando, eu vou atrás da minha família para quê? Eu vou atrás de fulano para quê? Eu entrei esse ano falando para alguns amigos, eu não sou o pastor das 100 ovelhas mais. Por que, irmão? Não sou mais. Porque não quero ser. Eu quero ser o pastor do filho pródigo. Eu quero ficar na sacada da casa aguardando os pródigos voltar. Por quê? Eu estou há 22 anos pregando. Estou há 22 anos fazendo uso da palavra, ministrando. E nunca vi tomar tanta pedrada para quem traz a palavra. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que dupla honra tem aquele que ministra. Nunca vi como somos atacados. Estava conversando com um amigo pastor. Ele falou, eu vou fechar a igreja. Eu falei, não fecha. Não, vou fechar a igreja. Não fecha. Se você fechar a igreja, Deus vai tirar a tua vida. Nós somos escolhidos para estar sobre o altar. Haja o que houver, venha o que vier. Que a noite seja escura, mas não saia do altar. Que as noites sejam difíceis, mas não saia do altar. Quantas pessoas estão pegando os talentos, estão enterrando os talentos, não enterrem seu talento. Deus conta por você. Nós estamos numa geração em que a trombeta de Deus vai tocar. Talvez só os teus ouvidos vão ouvir. E no pessoal da tua casa, da tua família, imagine você dentro da sua casa, ouvindo louvor, e todo mundo da sua casa ama o louvor que está sendo tocado. E todo mundo está ouvindo o mesmo louvor que você está ouvindo. O pessoal da sua casa que não tem compromisso com Deus, mas ama aquele louvor. Que louvor lindo! Está chegando nos meus ouvidos, chega nos seus ouvidos, e aquele louvor vai entrando no nosso coração. E todos da nossa casa também estão ouvindo, porque os ouvidos estão abertos para os sons que há nesta terra. Mas tem um som, pense você com toda a sua família, ouvindo um louvor, e de repente você ouve algo diferente. E quando você percebe, você pergunta para alguém da sua casa e diz, você ouviu o que eu estou ouvindo? E a pessoa, estou ouvindo a música. Você está ouvindo esse som de trombeta tocando? Não estou ouvindo. Você está ouvindo esse que está dando esse barulho tão alto? Não estou ouvindo. Os que são terrenos vão ouvir aquilo que a terra produz, mas os que são do céu vai ouvir um dia a trombeta tocar. A minha pergunta nessa noite, os teus ouvidos estão abertos para ouvir a trombeta de Deus tocar aqui nessa noite? Então dá glória para Deus. Para Deus, os teus ouvidos, porque eu quero ouvir a trombeta tocar. Eu quero ouvir a trombeta tocar. Cadê a glória para Deus aqui nessa noite? É exatamente o que vai acontecer se você continuar enterrando seus talentos. Desenterre seus talentos.
e lute pela sua família. Leve o evangelho, seja em tempo e fora de tempo. Pregue, não discuta a palavra, e não entre por caminhos que não vão te levar a nada, mas entre por caminhos que vão ter frutos. Não lance pérolas aos porcos, porque eles nunca jamais irão entender o que é o evangelho. Em meio a milhares e milhares de pessoas, no meio de todos nós, ainda há os filhos da perdição. Ainda há aqueles que vão lutar e relutar com você, mas tem uns que quando você começa a falar, o coração aquece. Esses precisam do nosso toque, de pessoas como eu e você, que fomos escolhidos nesta última geração para ser apregoador da palavra de Deus. Noites escuras, tempestades, noites sombrias, elas não podem nos parar. Qual é o tamanho do teu projeto? Qual é o tamanho do teu sonho? O teu Deus é maior do que isso. O que você tem colocado para Deus não tem acontecido, acalma teu coração. Busque meios. Eu estava na minha área de trabalho hoje, eu comecei a conversar com um amigo, muito jovem e eu estava falando com ele, é somente isso que você espera para esse momento? Por que você não faz uma faculdade técnica? Por que você não faz uma faculdade pelo menos técnica, uma tecnóloga? Faz, mas faz à distância, faz pelo computador em casa, se prepara para o mercado de trabalho. Daqui a pouco vai ter um boom e vai precisar de pessoas. Faz uma pesquisa de mercado, vê qual é a faculdade que está em alta, qual é a visão do futuro hoje para as faculdades. Faz uma pesquisa de mercado, e em cima dessa pesquisa de mercado, vê se você tem esse dom e tenta se encaixar e pede para Deus te dar sabedoria para lidar com essa faculdade que você vai fazer, e que por mais distância que ela seja, que seja numa casa, no computador, ela vai te permitir estar bem posicionado no mercado de trabalho. Ou você quer só ficar servindo café aqui? É isso que você quer? Você é muito jovem para poder se acomodar. Deus tirou uma mulher de 90 anos de idade debaixo de uma palmeira para ir para um vale. Por que nós vamos nos acomodar debaixo da palmeira? Aponta para quem está do meu lado e diz: arregaça a manga. É tempo de peleja, é tempo de nós sairmos à batalha, é tempo de vermos a vitória de Deus. Quem está comigo? Levanta a mão e agora a Deus aqui nessa noite. Por isso que eu vim. Os tempos escuros acontecem. Foram 430 anos para Deus tirar o povo do Egito. Deus não falava nada. Mas quando o povo gemeu, Deus desceu e falou: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, e eu vim para libertar Israel das mãos de Faraó. Deus sempre chega. 400 anos do momento interbíblico, do último livro do Velho Testamento, Malaquias, para o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. 400 anos de silêncio. 400 anos em que há livros históricos que vai contar um pouco da história de Israel, mas é no Evangelho de Mateus que nós vamos ver Deus falando: eu vou enviar o meu filho. Deus sempre aparece nos momentos escuros e sombrios da nossa vida. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para mim, para falar para você, que nessa noite escura, que nesse momento difícil, Ele está segurando a tua mão. E Ele é poderoso, pode te permitir, pode pegar a tua mão e te fazer passar pelo vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte não vai te causar dano algum, e você vai chegar do meu lado. E para a família vai ter tudo de ações de graça. Quem crê?